Áudio gravado em 03 de janeiro de 2023 por Cibele Manweiler, para compartilhamento educativo e incentiva interesse de leitura de pesquisa científica. Esportes radicais, de aventura e ação. Conceitos, classificações e características. Dimitrivo Pereira 1. Rigor Armbrust 2. Denis Prado Ricardo 3. Resumo: esporte radical é a prática de atividade física onde prevalece o risco e, apesar de existir há muito tempo, foi no início do século XXI que esse fenômeno se consolidou, sendo estudado pela educação física. Acreditamos que isso aconteceu pelas próprias mudanças sociais, econômicas e culturais de nossos tempos. O objetivo desse estudo foi compreender o conceito de esporte radical e interpretar suas características. Como metodologia, usamos o método filosófico-dedutivo de pesquisa. Assumimos o conceito de esporte baseado nas suas dimensões sociais como esporte de rendimento, participação e educação, e procuramos em diversos autores as bases para a conceituação do termo radical, que é raiz, ou seja, uma atitude de busca de um significado à nossa existência. Porém, como acreditamos em um pensamento complexo para explicar os fenômenos sociais estudados, fomos encontrar as diversas características dessas atividades, o que nos levou a classificá-las em esportes radicais de ação, que são aqueles onde predominam a busca da manobra perfeita, ou esportes radicais de aventura, onde o predomínio é a superação de determinados desafios geográficos. Concluímos nossa concepção de esporte radical sem excluir outros conceitos, mas acreditamos que a raiz dessas expressões culturais, e daí sua nomenclatura, está na concretização ou na percepção de que essas atividades de risco vividas como esporte são afloramentos humanos de existir e sentir, remontando uma consciência significativa. Palavras-chave: esporte, educação física, radical, aventura e ação. Revista Corpo Consciência, Santo André, Vol. 12, N1, página 18, 34, Jan/Jun 2008. 20 Esportes radicais, de aventura e ação. Conceitos, classificações e características. 1. Introdução. As mudanças sociais advindas de todos os campos das relações humanas, globalização, tecnologia, meio ambiente, comportamento, entre outras, se refletem na educação física tanto quanto em outras áreas. Atualmente, um aspecto que tem chamado a atenção são as atividades de risco praticadas como lazer, esporte ou educação, em que o movimento é o elemento central dessa cultura. Diversas experiências humanas foram relatadas e documentadas sobre o tema, que antes era destinado apenas aos seres dotados de heroísmo e coragem. Steinman, 2003. Ferreiras, 2005, Erzori, 2001. O que tem se alterado e difundido desde o início da última década é a democratização dessas atividades, que hoje são praticadas por uma diversidade de pessoas que em geral têm pouco conhecimento sobre os aspectos técnicos e de segurança que elas exigem, mas que querem viver suas emoções. Ider, 1999, Freire, Schwartz, 2005, entre outros autores, acreditam inclusive nessas práticas como possibilidades educacionais e formadoras dos cidadãos. O que nos remete aos profissionais educadores que necessitam se apropriar dessa nova cultura para contextualizar seus conteúdos à nova realidade da educação física. Mas a discussão sobre o tema é recente e os conceitos começam a serem debatidos sem que definições estejam cristalizadas.
Assim nos deparamos com a problemática da conceituação do que chamaremos a partir de agora de esportes radicais, no sentido de elucidarmos algumas questões, gerarmos conflitos e contradições necessárias ao crescimento e propiciar um ambiente de discussão produtiva que leve nossas concepções das atividades corporais de risco, tomando como referência o campo de conhecimento da educação física. Como utilizamos o termo esporte para conceituar essas atividades, acreditamos ser importante começar a discussão por ele. O esporte é sem dúvida um fenômeno cultural bastante complexo e estudado por diversos autores com divergentes opiniões acerca de suas influências na sociedade. Além disso, recebe em cada época uma significação específica referente ao momento vivido. Atualmente, as atividades de risco associadas ao movimento humano, que não são tão recentes como propõe Dias, 2006, já sendo praticada desde a década de 1960 no Brasil, valorizaram-se socialmente e têm ganhado novos significados, podendo inclusive influenciar o conceito de esporte que temos hoje. Como esses autores propõem, esse novo esporte contém características do esporte tradicional, mas o praticante busca nele outro motivo para a prática, ou então muda determinados códigos no jogo, encontrando um sentido mais individualizado à prática. A lógica racional que orientou muitas práticas esportivas até o fim do século, caracterizada pelas regras institucionalizadas dos jogos e atividades motoras com busca de recordes, está recebendo influências de outros sentidos humanos como as sensações que o movimento proporciona, os sentimentos com os quais os praticantes devem se confrontar para experimentar a atividade, e a intuição agora é válida como elemento essencial na tomada de decisão. Há sem dúvida uma porta aberta para a descoberta de um novo significado para o esporte. Portanto, é dentro da complexidade contemporânea que deve ser discutida a relação do esporte, da atividade física e da aventura radical que se engendra nesse novo sistema. Será a partir dessa reflexão sobre o conceito, as ideias e a interpretação que poderemos realmente compreendê-las e participar delas sem descaracterizá-las ou transformá-las no mesmo objeto que tradicionalmente conhecemos como esporte. Nas vivências corporais de lazer, na natureza percebe-se uma complexidade e também a tendência para atribuir a essas novas práticas um caráter peculiar sintonizado com os padrões culturais, sociais, éticos e estéticos emergentes no mundo contemporâneo. Vilaverde, 2000, p. 119. O objetivo desse estudo é realizar uma investigação a respeito do tema esportes radicais, partindo da hipótese de que seu conceito, denominação, classificação e caracterização, isto é, sua tese atual, necessita reflexão crítica baseada nos aspectos do movimento, da origem histórica, da etimologia, das condições psicológicas e das relações sociais próprias dessas práticas, para que possamos propor um modelo teórico viável que atenda às aspirações da educação física, ampliando nossa visão sobre o tema e abrindo a possibilidade de novas superações conceituais vindouras. 3. Metodologia. Esse estudo do tipo filosófico se pautará na reflexão e síntese desse fenômeno, levando-se em consideração o espírito de criatividade presente no processo dedutivo com coerência lógica que precede a produção de um novo conhecimento. Segundo Farias Júnior, 1992, a filosofia estrutura correntes que inspiram ou dominam mentalidades em determinados períodos. Nosso procedimento nessa pesquisa será a dedução reflexiva sobre o problema utilizando ideias,
referências bibliográficas, significados e valores para jogar alguma luz sobre o assunto, pois partimos da nossa experiência no assunto como praticantes e pesquisadores dessas atividades para uma reflexão posterior, como sugerem Thomas Nelson, 2002. p. 248, 250, para as pesquisas filosóficas. As reflexões necessárias para a compreensão deste fenômeno pretendem diferenciar os conceitos, a partir de definições, descrições, esclarecimentos e negações. Thomas Nelson, 2008, p. 250, utilizando a dialética e a dialógica como ferramenta. Dialética na Grécia Antiga tinha vários significados, entre eles arte do diálogo, Conder, 1987, e dialógica para Morin, 1996. p. 188, 189, significa duas lógicas unidas sem que se perca a unidade, não destruindo a variedade e diversidade de cada uma. Pretendemos dialogar com os conceitos estabelecidos sobre os esportes radicais, mostrar suas contradições e buscar uma mudança qualitativa para esse conceito, sem que necessariamente se percam as ideias das quais esses emergiram. 4. Revisão de literatura. Quando pensamos sobre as atividades físicas de risco na sociedade contemporânea, devemos compreendê-las dentro da própria complexidade que o mundo nos apresenta, do contrário corremos o risco de entendê-la de forma segmentada, dicotomizando mais uma vez as concepções de uma educação física que ainda tem dificuldade em compreender as relações entre a atividade física, o esporte, o lazer, o jogo, a brincadeira e a educação. Esse estudo acontece dentro da intrincada relação epistemológica da educação física, e a posição ideológica contida nele não tem a intenção de se afirmar imparcial e nem tampouco assumirá uma posição única a respeito do próprio conceito de educação física. Assim sendo, cito Tojal, 2006, pois para ele a educação física ainda não tem uma sustentação teórica que justifique sua cientificidade, não compondo uma gama de conhecimentos, conceitos e práticas comuns. Nesse estudo olharemos para aquilo que vem sendo afirmado como conteúdo próprio da educação física e que vem se consolidando através dos tempos, não desprezando outros conceitos, mas aceitando esses como cultura estabelecida como própria da educação física. Historicamente, a educação física ocidental moderna tem ensinado o jogo, a ginástica, as lutas, a dança, os esportes. Poderíamos afirmar então que estes são conteúdos clássicos. Permaneceram através do tempo, transformando inúmeros de seus aspectos para se afirmar como elementos da cultura, como linguagem singular do homem no tempo. Constituem assim um acervo, um patrimônio que deve ser tratado pela escola. Soares, 1996. Corsacas, de Rose Jr., 2002, refletindo sobre a relação do esporte com a educação, destacam as funções que esse pode ter na sociedade atual, afirmando seu caráter de rendimento e de autonomia como algo pertinente ao desenvolvimento humano. Para eles, a prática esportiva é uma expressão da humanidade porque parece satisfazer os desejos e interesses das pessoas, assumindo assim vários significados dependendo de seu contexto histórico e social, podendo inclusive fazer parte da educação. Percebemos nessa fala uma aproximação com as contradições próprias das atividades humanas, não restringindo um conceito a um determinado momento da história humana, mas ampliando-se aos anseios de quem se destina, isto é, o ser humano.
Essa ideia de educação física está presente nos PCNS, Brasil, 1998b, e orienta pedagogicamente o professor de educação física de forma nacional. Porém, esse conceito não é mais suficiente para abarcar a totalidade da cultura de movimento do ser humano. Afinal, a cultura está fora do ambiente escolar tanto quanto é produto deste. Nesse sentido, nos chamam a atenção os chamados esportes radicais, pois são formas de movimento que ganharam expressão nas últimas 2 décadas e vêm se firmando objeto de desejo de crianças e jovens, reforçando cada vez mais seu caráter cultural e social. Gresana, 2000, diz que os PCNS evidenciam a possibilidade de desenvolvimento das potencialidades humanas, tendo como característica o risco, o desafio e a aventura. Talvez não seja possível compreender os esportes radicais como mais uma atividade motora com codificação de regras em função do uso de habilidades motoras adquiridas pelo treinamento, como sugere Maris de Oliveira, 1988. O surgimento das atividades de risco como educação física traz um novo elemento à discussão. Como pensar na prática esportiva fora das quadras, fora de regras de vitória e derrota entre adversários, num esporte baseado na solidariedade dos participantes, como acreditar que o principal objetivo de um jogo possa ser a preservação da natureza. Revista Corpo Consciência, Santo André, Vol. 12, N1, página 18, 34, Jan/Jun 2008, 23 Pereira, DW et. al. É necessário compreender esse fenômeno dentro da própria complexidade dos tempos atuais. Se pensarmos em educação, ou educação física, devemos então buscar em Morin, 2002, um ponto de apoio que afirma a necessidade de formar cidadãos capazes de enfrentar os problemas de seu tempo e que ele define como uma pedagogia transdisciplinar, indo além da junção das disciplinas ou da multiplicidade das mesmas. Essa ideia parece nova, mas o exercício do pensamento sobre essas relações surgiu há mais de uma década com as previsões de Guattari e as interpretações de Weber, ambos de fundamentação histórica, permitindo antever uma educação física, esporte e recreação inclusive, de sentido ecológico. Costa, 1992. Assim sendo, é preciso sair da lógica cartesiana, pois as transformações de ordem social, econômica, tecnológica e científica que colocaram o planeta num novo rumo, desde que o físico Max Planck descobriu os quarks, estruturas de energia que transitam entre os átomos, estando ao mesmo tempo dentro e fora deles, contrariando a lógica de se obter uma resposta apenas através das relações de causa e efeito de ordem matemática, segundo a qual uma equação só pode ter uma única resposta. Essa nova forma de pensar veio quebrar os paradigmas da ciência clássica. Simplicidade, continuidade, causalidade, determinismo e objetividade. Nicolescu, 1999, p. 19. Por exemplo, quando um surfista espera uma onda e de repente, começa a remar ajustando sua posição à formação da onda. Não é possível fazer uma previsão matemática exata para essa situação e conseguir dizer a onda. Ele precisa sentir e intuir, somando suas experiências anteriores e autoconhecimento para decidir o momento certo de iniciar. Bezerra, Sena, 2002,
p. 2, retratam esse novo sentido para a ciência e sua relação com as atividades de risco, dizendo que é revelador o clima holista que sustenta o ressurgimento do solidarismo de todas as coisas, nas quais a emoção e a sensibilidade devem ser consideradas como um misto de objetividade e subjetividade. Portanto, os esportes radicais, de aventura e ação, como definiremos mais à frente, são apenas a representação motora que a sociedade está encontrando para entrar em uma nova era. A era do acaso. Acaso é uma palavra que vem do árabe azar e que, segundo Nicolescu, 1999, p. 23, significa jogo de dados. A metáfora da vida nesse novo milênio é a convivência com a imprevisibilidade e a possibilidade de sucesso nesse jogo de dados. O sentido das atividades de risco parece estar ligado a uma condição acidental ou caótica, fora do padrão da ciência clássica e em conformidade com as transformações do século XXI. Corroborando com essa ideia, Costa, 1999, afirma que o fato da aventura ser dotada de um sentido aproxima o aventureiro do jogador que se representa por uma vida condicionada pela sorte, que ele conta a seu favor. A educação física sofre com a visão de um pensamento racional sobre o corpo, como frisa Brast, 1999, e um exemplo disso no campo dos esportes radicais pode ser encontrado na graduação de vias de escalada em rocha. Esse complexo sistema de pontuação busca de forma racional dar a dificuldade exata para cada caminho escolhido como via de acesso ao topo das rochas. Porém, apesar de intensos debates e formulações lógicas de cada uma das variáveis, dificuldade de movimentação, risco de queda, tempo de duração da escalada, quantidade de força exigida, qualidade das proteções, nível máximo de dificuldade do lance mais difícil da via ética, FIMERG, 2007, continua existindo uma subjetividade que se baseia nos conceitos de cada indivíduo sobre o que é a escalada, no tipo de formação geológica e geográfica, na inclinação natural da rocha, na história da comunidade. Revista Corpo Consciência, Santo André, Vol. 12, N1, página 18, 34, Jan/Jun 2008. 24 Esportes radicais, de aventura e ação. Conceitos, classificações e características. Escalador local e até mesmo na vaidade pessoal de cada escalador que conquista uma via. Percebe-se que a própria criação de regras nos esportes radicais deve se basear na complexidade, o que vai de encontro ao pensamento de Souza, 2001, quando adentra o mundo da escalada para demonstrar uma forma de manifestação da inteligência humana, a inteligência corporal sinestésica. Completando esse raciocínio, Brast, 1999, acredita no momento de transição que a sociedade pós-moderna passa e que por esse motivo o desafio deve ser não simplificar, mas entender as relações complexas compreendidas no campo da educação física. Contudo, isso não significa a negação da razão, como bem apresenta Spink, 2001, quando aborda a reflexão como fator fundamental para se controlar os perigos através da análise de risco, não apenas centrada nos ditames dos mecanismos tradicionais de vigilância, e sim num tipo de gerenciamento de informações transdisciplinares. Nessa contradição entre razão, sensação, intuição e emoção, algumas observações ainda são bastante pertinentes para refletirmos sobre a complexidade. Como toda realidade histórica, a forma do ser humano comportar-se diante dos riscos é algo em contínua transformação.
Na modernidade, a mudança no papel do ser humano frente ao futuro significou um corte em noções enraizadas nas culturas arcaicas. Certamente, nas sociedades nascentes, soa estranho até mesmo pensar na ideia do indivíduo como alguém capaz de dirigir seu futuro diante dos riscos de forma independente da vontade dos deuses, da comunidade e do destino. Na atualidade, mesmo que o racionalismo esteja demonstrando ser insuficiente para proteger as pessoas dos riscos globalizados, causaria estranheza que alguém se imaginasse parte de uma civilização baseada no movimento aleatório da sorte. Pimentel, 2006, p. 143, 144. A contradição entre contar com a sorte a seu favor e necessitar da capacidade de resolver problemas, utilizando as diversas formas como a inteligência pode se manifestar. Logicamente, oralmente, corporalmente, é uma forma dialética de encararmos a vida contemporânea e seus desafios, pois devo ter conhecimentos racionais para tomar as decisões, mas continuo contando com a intuição e a sorte para iniciar um movimento arriscado. Miles, 1990, já acreditava que esses esportes devem contrariar a lógica de aula ou movimento esportivizado. Esse pensamento deve servir como ponto de partida caso se acredite numa educação física com valores distintos daqueles que foram apregoados até agora. Percebemos que a riqueza do tema merece a atenção dos pesquisadores e docentes para que em futuro próximo possamos aproximar linguagens, conteúdos e propostas educacionais consoantes com nosso tempo e assim produzir conhecimento e atuar profissionalmente. Conceituação. Percebe-se que a conceituação nessa área está em constante conflito e mutação. Silveira, 2002, p. 161, já fazia uma crítica ao discutir o termo, antes empregado por Tubino, 1998, quando esse dizia serem os esportes de natureza, aqueles compromissados com a convivência com o meio ambiente, e os de aventura os que se identificavam com atividades de risco, pois para o autor, na própria natureza já há imprevisibilidade de gerar riscos, apontando uma contradição nos termos diferenciados apresentados, esportes de natureza e esportes de aventura. Bahia, Sampaio, 2004, discutem o assunto compreendendo essa dificuldade de conceituar essas novas atividades pelo que Parlebas, 1987, consideram a proliferação de técnicas, métodos e práticas que fragmentam a educação física ao infinito, perdendo toda a sua unidade. No ano seguinte, Costa, Tubino, 1999, voltam ao assunto não classificando, mas tentando explicar onde se encaixavam esses esportes. O aparecimento e a difusão de esportes cuja prática se constitui de risco calculado reorganizou o sistema de esportes, ocasionando uma renovação simbólica e de signos. As trocas percebidas são mais de ordem dos modos de se perceber do que propriamente de suas características físicas ou técnicas. E continuam afirmando que as emoções nessas práticas explodem no risco, de forma fictícia. São riscos provocados, calculados, de certa forma imaginários. Nesse ponto deixa-se claro que as emoções estão intimamente ligadas à prática e não podem se dissociar, afinal o risco provoca sentimentos que vão além do vencer ou perder. Porém, a ideia difundida de que essas práticas não são riscos reais é contrária aos elevados números de acidentes que têm ocorrido nos últimos anos, como apresentam Amaral, Araújo, 2002.
Spink, 2002, vai além. São os esportes de ação que aparecem impregnados pela linguagem dos riscos. Os riscos são aí intrínsecos à própria atividade. Para a autora, risco é também parte do pacote dos esportes de aventura que vem tornando-se cada vez mais populares. Porém, ela deixa claro em seu estudo que podemos perceber duas maneiras diferentes em que o termo risco é utilizado, ora na relação risco-perigo e ora como probabilidade. Sugere-se que há um modo metafórico de se afrontar o perigo, abandonando a segurança e conforto para um contraconformismo à sociedade reprodutória em que vivemos. Talvez por isso algumas atividades são classificadas como esportes radicais. Bruns, Marino, 2003, nesse sentido, buscam na classificação dos jogos propostas por Calois os jogos de Lynx elementos de vertigem presentes em determinadas atividades. De certa forma estamos falando sobre esse tipo de atividade, independente se elas podem abarcar todos os símbolos presentes nos esportes radicais. Essas e outras questões são abordadas a partir de vários referenciais como Bertrand, 2003, Ferreira, 1989, Marino, 2005, Uvinha, 2001, entre outros. Esses autores discutem os conceitos de esportes radicais, de aventura, perigosos, extremos, entre outros. Matesen, 1999, apresenta uma concepção bastante diferente para o conceito de atividades alternativas relacionando-as às práticas corporais terapêuticas que se aproximam da psicologia e fisioterapia e que têm outros objetivos e significados como tomada de consciência corporal e realização de movimentos lentos e prazerosos. Acreditamos que deva ser feita uma distinção desse termo em relação às atividades de risco, pois não parecem ter uma relação de proximidade. Reconhecemos a dificuldade de unir termos e conceitos. De Jesus, 2003, afirma ser essa uma tarefa impossível, devido à grande indefinição entre os diversos nomes encontrados como esportes radicais, de ação, X-Games, esportes californianos, esportes outdoor, esportes extremos, mas considera que eles estão em contraposição aos esportes tradicionais. Uma decisão política é tomada nesse sentido quando assumimos o termo esporte. As concepções de esporte no meio acadêmico da educação física costumam gerar polêmicas pela associação do esporte com as atividades competitivas, institucionalizadas, voltadas ao rendimento, contrariando o caráter educacional que se pretende na educação física. Não é possível sermos neutros politicamente, quando se trata esse tipo de situação nas áreas correlatas à educação física como o lazer, a recreação ou os esportes radicais. Isayama, 2002, acredita que quando escolhemos determinados conteúdos, estamos expressando nossa opinião política e mesmo quando omitimos determinados conhecimentos ou habilidades estamos mostrando os valores que não queremos difundidos. Para Freire, 2006, o termo esporte de aventura é voltado para o estímulo da competição, necessitando determinado nível de força para sua prática. Já a atividade física de aventura na natureza, termo cunhado por Bertrand, 2003, não exige treinamento prévio para sua experimentação. A opinião de Freire leva em conta a definição de esporte como algo necessariamente competitivo. Preferimos outras definições e tentaremos explicar os motivos de nossas decisões, mas antes uma reflexão surge sobre a competição.
Para a educadora Constance Cami, a competição é integrativo e social, mecanismo de mobilidade social, oportunidade de aprendizagem de papéis sociais. Para ela, a criança não estabelece um julgamento de valor sobre o fato de competir, mas sobre os valores que o adulto imprime nas questões relativas à competição. Ainda acredita que o esporte precisa ser entendido dentro do contexto social que ocorre, relacionar-se com diferenças entre grupos sociais, refletir sobre as ideologias dominantes. Cami, de Vries, 1991. Outra discussão que Freire, 2006, coloca é sobre o fato dessas atividades físicas de aventura na natureza não precisarem de treinamento prévio. Concordamos com a autora, porque partirmos do princípio que o desenvolvimento do humano, segundo Galaue, Osmond, 2001, se inicia desde os primeiros momentos de vida e que, segundo esses autores, a escalada deve ser estimulada nas primeiras fases de vida. O surgimento do esporte traz em seu cerne a concepção da sociedade que o criou e o popularizou, sociedade burguesa pós-revolução industrial do século VIII. Chix, Pilati, 2006, polarizando com grande parte do meio acadêmico que o estudou, como apresentam Castellani e Filho, 1988, e Pius, 1999. Mas o próprio Bertrand, 2003, p. 165, concorda com a significação léxico universal e significado quase unânime do esporte. O autor espanhol ainda explica que em sua terra o uso do termo esporte de aventura é comum e oficialmente usado na Catalunha. Defendemos o uso do termo esporte dentro da concepção proposta por Tubino, 2002, que concebe 3 dimensões para o esporte moderno: esporte, rendimento, voltado à competição e ao treinamento; esporte, participação, refere-se às atividades realizadas por prazer e lazer; e esporte, educação, quando o esporte é uma ferramenta educacional. Essa proposta serviu de base para a formulação da Política Nacional de Esporte, Brasil, 1998-A, e encontra eco em Bracht, 1999, quando afirma que o esporte é um fenômeno polissêmico. Ou então em outros autores, a visão do esporte como um fenômeno social plural, que abrange várias manifestações em que o movimento humano está presente com objetivos diversos, rompe com a visão singular do esporte como uma manifestação fechada e restrita a espaços especializados e a pessoas particularmente dotadas para performances especiais. Amplia-se não apenas a visão de esporte, como também surgem vários esportes, conceitos e visões, fruto do domínio tecnológico, da atividade profissional, do comércio e negócio, do Revista Corpo Consciência, Santo André, Vol. 12, N1, página 18, 34, Jun 2008, 27 Pereira, D.W. et. A.L. Artigo de consumo, da indústria de entretenimento, do empreendimento de saúde, da educação. Alves, Pierante, 2007. Essa proposição do termo esporte é suportada também pelo caráter das informações universais nele contidas, de Jesus, 1999. Outra decisão é pela escolha de radical como receptor das atividades de aventura e ação. A busca pelo sentido de radical no dicionário nos remete a o que vem de raiz, que é básico ou fundamental, inflexível, no sentido filosófico, e que prega ou age com radicalismo ou extremismo, no sentido político. Ferreira, 1989, e Michaelis, 1998.
Quando seguimos pelo sentido político, percebemos nas atitudes e comportamentos dos praticantes diversas afirmações de suas convicções, como exemplifica o Vinha, 2001, sobre os catistas ou Costa, 2000, sobre os montanhistas. Mais Silveira, 2002. P. 162, diferencia os esportes radicais pelo comportamento diferenciado presente nessas práticas, não bastando estar na natureza o que contrário aos autores citados acima. Fernandes, 1998, traz uma conceituação abrangente para os esportes radicais por sua abrangência. Esportes radicais: conjunto de práticas corporais diferenciados por sua aproximação com a natureza ou interação com obstáculos urbanos, e por expressar valores que contestam os padrões antes estabelecidos. Estejamos atentos ao fato de que muitas vezes os próprios praticantes evitam os rótulos que os classificam. Paiva, 1999, em seu estudo apontou certa aversão de escaladores pelo termo radical. Porém, ao refletirmos sobre o sentido filosófico de raiz, que a profundidade deve ser maior, pois não é evidente esse símbolo como algo próprio dessa manifestação. Quando se adentra no universo dos esportes radicais, percebe-se que o engajamento dos indivíduos acontece pela intensidade da emoção sentida nessas vivências. Há nessa escolha uma motivação para se testar o valor pessoal e as crenças no mundo e em si mesmo. Uma das apostas dos praticantes está no fato de que acreditam ter sua existência em suas mãos pelo domínio de seu corpo. Le Breton, 2006. Para esse autor, o corpo é o caminho da salvação, numa perspectiva leiga em que o indivíduo determina as provas a que ele se inflige para testar seu valor. Trata-se de encontrar enraizamento sólido em sua existência. Le Breton, 2006, p. 116. Ou então, podemos buscar a raiz dessas atividades no imaginário, como faz Costa, 1999. Assim, ao buscar o risco, os praticantes dos esportes radicais procuram emoções que se enraizam no universo fictício. Estão aqui as pistas para uma possível compreensão desses significados e para que possamos explorá-los cada vez mais. Classificação: para que possamos sintetizar nossas reflexões após analisarmos as diversas teses envolvidas, propomos uma classificação dos esportes radicais elaborada a partir da ideia de Vinha, 2001, que utiliza o local de prática como ponto de partida, sendo eles aquáticos, aéreos e terrestres. Ampliamos essa classificação para abranger também atividades praticadas no meio urbano e que por essa razão têm características particulares distintas. Além disso, organizamos também as atividades mistas, que envolvem mais de um tipo de ambiente. Dentro de nossa classificação, decidimos por dividir os esportes radicais em dois tipos distintos: esportes de ação e esportes de aventura. Essa distinção faz-se necessária pelas peculiaridades de cada tipo de esporte radical, que tentaremos explicar em seguida. O significado de ação é movimento, atitude ou comportamento, manifestação de força e energia, capacidade de fazer algo. Ferreira, 1989. Numa análise simples, vemos que o símbolo dessas atividades está num movimento importante a ser executado, um gesto técnico complexo que traduz a sua emoção, a chamada manobra. A atitude é sinônimo de ação e está ligada às tribos citadas por Vinha, 2001, pois os grupos que se relacionam no seio dessas práticas tendem a ter uma forma de linguagem, vestimenta e comportamento que os unem.
A palavra aventura do latim adventura, que dizer o que está por vir, com o sentido de desconhecido, imprevisível. Ferreira, 1989. Esse sentido liga-se ao sentimento de buscar algo que não é tangível num primeiro momento, que é muito comum aos praticantes de modalidades na natureza, principalmente aquelas onde a distância, o clima, o esforço físico, a privação e a incerteza estão presentes. Ambos têm em comum o fato de estarem enraizados na busca por uma existência significativa e com o risco como agente fundamental para se viver experiências emocionais. Porém, se distinguem nas características que estaremos apresentando no quadro abaixo. A tabela abaixo apresenta essa classificação. Esportes radicais: meio aquático, ação, surf, windsurf, aventura, mergulho, livre e autônomo, canoagem, rafting, caiaque, aquaride, canyoning, paraquedismo, balonismo, voo livre e montanhismo, escalada em rocha, escalada em gelo, técnicas verticais, tirolesa, rapel, arvorismo, mountain bike, downhill, cross country, trekking e corrida de aventura, le parkour, aéreo terrestre, base jump, ski, surf, bungee jump, sandboarding, misto urbano, kite surf, escalada indoor, skate, patins inline, bike, trial, BMX, revista Corpo Consciência, Santo André, vol. 12, N1, página 18, 34, Jam/Jun 2008, 29 Pereira, DW et. al. Observamos que essas modalidades apresentadas foram reinventadas e podem surgir variações, sendo esse um quadro aberto a ampliações e alterações. Caracterização. A classificação agora é apresentada em termos de uma caracterização dos esportes radicais em diversos aspectos históricos, sociais, dos riscos, das faixas etárias. Há uma divisão em esportes de ação e aventura, que é própria ao campo da educação física, pois levam em conta principalmente as habilidades motoras e as capacidades físicas predominantes nessas. Assumimos aqui uma ideia de englobar nos esportes radicais tanto as atividades que denominamos de ação como as que consideramos de aventura, procurando identificar as diferenças entre as mesmas, com o intuito de as reconhecer melhor e não de as separar. Essas características são apresentadas em função dos dados obtidos em Uvinha, 2001, Steinman, 2003, Pimentel, 2006, Pereira, 2007, Marino, 2005, Freire, Schwartz, 2005, Costa, Tubino, 1999, Costa, 2000, Betran, 2003, e das experiências profissionais, acadêmicas e práticas dos autores em relação aos esportes radicais, adquiridas nos últimos 15 anos. Abaixo a tabela de caracterização. Esportes radicais. Características são aventura, habilidade predomina, estabilização predomina, a locomoção, capacidade predomina, força potente predomina, resistência física, a velocidade das manobras, a estratégia e a escolha ganham, exige força e velocidade, importância, surgimento como atividade de lazer e uso como expedição ou exploração do tempo livre, militar, econômica ou científica. Etimologia: manifestação de força e experiências arriscadas, energia, movimento, incomuns, perigosos e comportamento e atitude imprevisíveis. Objetivo: lazer é o principal motivo. Forte relação entre lazer e as competições geram eventos. Turismo de grande importância usado como educação local. Urbano e natureza. Natureza, urbano, espaços construídos e eventos. Espaços naturais,
A meta é sair da natureza, onda, vento, de um ponto e chegar ao outro. Público médio entre 15 e 25 anos, médio entre 25 e 35 anos. Perigo: socorro mais próximo, socorro mais distante, menor ação do clima, maior ação do clima. Organização: existem regras. Associações: existem regras. Associações e formação de tribos, formação de equipes. Mídia: busca captar a manobra, busca captar uma história. Relaciona-se com o público-alvo, relaciona-se com o público-alvo na atitude, vestimenta, na ecologia, qualidade de vida e comportamento e linguagem. Meio ambiente. Revista Corpo Consciência, Santo André, Vol. 12, N1, página 18, 34, Jan/Jun 2008. 30 Esportes radicais, de aventura e ação. Conceitos, classificações e características. 5 considerações finais. Partimos da tese de outros autores, que conceituaram e classificaram essas atividades, não considerando essa uma tarefa fácil, mas através da análise dedutiva das referências pesquisadas e das experiências profissionais e acadêmicas dos pesquisadores nessa área, pudemos chegar à conclusão de que seria necessário assumir o termo esportes radicais como aglutinador dos esportes de aventura e ação, mesmo sabendo do risco inerente dessa escolha. Risco que decidimos correr pela proposta de pensar de forma complexa as atividades esportivas do mundo contemporâneo. Mas um risco que entendemos estar balizado pela lógica exposta das características e concepções filosóficas e etimológicas dos termos discutidos e pela sensação, pelo instinto e pelo sentimento de que essas expressões contêm, sem excluir a historicidade e sociabilidade da qual se originaram. Assim, a pretensão do texto não foi reduzir as práticas esportivas aos significados demonstrados, mas apresentar uma linguagem que expresse nossas vivências e pesquisas sobre o assunto e que nos permite uma comunicação aberta às diversidades próprias dessas culturas e seus agentes. Acreditamos que assim podemos transitar pelos esportes radicais e ser compreendidos pelos diversos interlocutores dos mesmos, com consciência de que estamos aproximando essas novas práticas da educação física sem a intenção de descaracterizar qualquer uma das duas. O mais difícil nessa aventura foi identificar o elemento que enraiza os esportes radicais no seio de uma sociedade em busca de sua existência. Acreditamos que a raiz dessas expressões culturais, e daí sua nomenclatura, está na concretização ou na percepção de que essas atividades de risco vividas como esporte são afloramentos humanos de existir e sentir, remontando uma consciência significativa. Referências bibliográficas: Alves, Jar. Pirante, Top. O Estado e a formulação de uma política nacional de esporte no Brasil. RA Eletrônica, V6N1 Art. 1, Jan/Junho 2007. Disponível em http://www.rai.com.br/eletronica/index.cfm.de Fuseaction = artigo id = 3843 seção = artigos e volume = 6 e número = ano = 2007, acesso em 10 de outubro de 2007. Amaral, P.L. Araújo, M.K. Relatório de acidentes em esportes de montanha. V2N2, 2002. Disponível em http://www.cbme.org.br. Acesso em 10 de outubro de 2007. Bahia, MC. Sampaio, TMV. Lazer e esportes na natureza. Impactos socioambientais. XVI Anarel, Encontro Nacional de Recreação e Lazer.
Salvador, BA. Lazer como cultura, o desafio da inclusão. Sistema FIEB/SESI, V16, 2004. Bezerra, EG, Sena, DSS. Corporeidade e lazer, compreendendo solidariedade nos esportes de aventura na natureza. Enarel, Chiva Encontro Nacional de Recreação e Lazer, Santa Cruz do Sul, RS Lazer, Desenvolvimento Regional e Estilo de Vida. P2, 2002. Revista Corpo Consciência, Santo André, Vol. 12, N1, página 18, 34, Jan/Jun 2008. 31 Pereira, DW et. A.L. Bertrand, Jo. Rumo a um novo conceito de ócio ativo e turismo na Espanha. Marino, A. Bruns, HT. Org. Turismo, Lazer e Natureza. Barueri, Manoli, P. 165, 2003. Bracht, V. A Constituição das Teorias Pedagógicas da Educação Física. CEDES V19, N. 48, Campinas, agosto, 1999. Brasil, A. Lei 9.615, 98. Seção I. Do Desporto, Arte. 217, 1998. Brasil, B. Secretaria de Educação Fundamental. PCN, Educação Física / Secretaria de Educação Fundamental, Brasília, MEC/CEF, 1998. Bruns, HT. No ritmo da aventura. Bruns, HT. Marino, A. Org. Turismo, Lazer e Natureza. São Paulo, Manoli, 2003. Castellani Filho, L. Educação Física no Brasil, a história que não se conta. Campinas, Papiros, 1988. Costa, VLN. Esportes de aventura e risco na montanha, uma trajetória de jogo com limites e incertezas. Tese de doutorado. Universidade Gama Filho, Rio de Janeiro, 1999. Costa, VLN. Esportes de aventura e risco na montanha. São Paulo, Manoli, 2000. Costa, LP. Corpo e Motricidade em Gibara, A. Moreira, WW. Org. Educação Física e Esportes, perspectivas para o século XXI. Campinas, Papiros, 1992. Costa, VLN. Tubino, MJG. A aventura e o risco na prática de esportes vinculados à natureza. Motus Corporis, Rio de Janeiro, V6, N2, P96-112, novembro, 1999. De Jesus, GM. A Geografia dos Esportes. Uma introdução. Scripta, nova revista eletrônica de Geografia e Ciências Sociais. Universidade de Barcelona, N. 35, 1 de março de 1999. Disponível em http://www.ub.es/geocrit/sm-5.html em 10 de outubro de 2007. A leviana territorialidade dos esportes de aventura. Marino, A. Bruns, HT. Org. Turismo, Lazer e Natureza. Barueri, SP. Manoli, 2003. Dias, CAG. Apontamentos iniciais para uma história comparada dos esportes na natureza. Usos do Passadó, Chile. Encontro Regional de Estorampo, RJ, 2006, Arquivo Público do Estado do Rio de Janeiro, APERJ. Farias Júnior, AUC. Pesquisa em Educação Física, Enfoques e Paradigmas. Farias Júnior, AG.
Farinati, PT. Pesquisa e produção do conhecimento em educação física. SBDEF, Sociedade Brasileira para o Desenvolvimento da Educação Física, Rio de Janeiro. Ao livro técnico, 1992. Revista Corpo Consciência, Santo André, Vol. 12, N1, página 18, 34, Jun 2008. 32 Esportes radicais, de aventura e ação. Conceitos, classificações e características. FIMERG, Federação de Montanhismo e Escalada do Estado do Rio de Janeiro. Sistema Brasileiro de Graduação. Noritomi, F.Y. Wasniewski, F. Corte. Disponível em http://www.fimerg.org. Acesso em 30 de setembro de 2007. Fernandes, R.C. Reflexões para um estudo acadêmico. Campinas. Conexões, Educação, Esporte e Lazer, V1N1P 96, 105, 1998. Ferreira, ABH. Mini Dicionário da Língua Portuguesa. 2. Ed. Rio de Janeiro. Nova Fronteira, 1989. Ferreiras, P. O Mergulho. Uma História de Amor-Obsessão. São Paulo. Planeta do Brasil, 2005. Freire, M. Schwartz, GM. A Caminhada na Natureza nas Aulas de Educação Física. Consolidando atitudes proativas. Coleção Pesquisa em Educação Física, N4, junho, 2005. Freire, M. Diálogo entre a Educação e a Natureza em Aventuras na Natureza. Consolidando Significados. Jundiaí, SP. Fontoura Editora, 2006. Galaui, DL. Osmon, JC. Compreendendo o Desenvolvimento Motor. Bebês, Crianças e Adultos. São Paulo. Porte Editora, 2001. Gresana, F. Educação, Meio Ambiente e Esporte de Aventura na Natureza. Coletânea 12º Enarel, Encontro Nacional de Recreação e Lazer. Balneário Camboriú, Santa Catarina. Roca, 2000. Herzog. M. Annapurna. O primeiro cume com mais de 8.000 metros conquistado pelo homem. São Paulo. Companhia das Letras, 2001. IDER, M.A. Aviorstudentsklimbing Tevals. The Grove of Indoor Climbing. Journal of Physical Education, Recreation e Dance, V70, N9, P32, 39, 1999. Isayama, HF. Recreação e lazer como integrantes de currículos dos cursos de graduação em Educação Física. Campinas, tese de doutorado. Faculdade de Educação Física. Departamento de Estudos do Lazer. Universidade Estadual de Campinas, 2002. CAMI, C. De Vries, R. Jogos em Grupo na Educação Infantil. São Paulo, Trajetória Cultural, 1991. Conder, L. O que é dialética? São Paulo, Brasiliense, 17. Ed. Coleção Primeiro Passos, 1987. Corsacas, P. De Rose Júnior, D. Os Encontros e Desencontros entre Esporte e Educação. Uma discussão filosófico-pedagógica. Revista Mackenzie de Educação Física e Esporte, ano 1, N1, 2002. Revista Corpo Consciência, Santo André, Vol. 12, N1, página 18, 34, Jun 2008. 33 Pereira, D.W. et. A.L. Libreton, de Risco e Lazer na Natureza. IN. Viagens, Lazer e Esporte. O Espaço da Natureza. Alciane Marino.
Heloísa Turini Bruns, org. Barueri, SP. Manoli, P. 116, 2006. Marino, A. Atividades de aventura em ambientes artificiais. IN. Turismo de aventura. Reflexões e tendências. Uvinha, RR. org. São Paulo. Alep, 2005. Maris de Oliveira, JG. Educação Física e Esporte no Ensino Superior. IN. Passos, CE. Educação Física e Esportes na Universidade, Brasília, Ministério da Educação, Secretaria de Educação Física e Desportos, 1988. Matesen, SQ. A Educação Física e as Práticas Corporais Alternativas. A produção científica do curso de graduação em Educação Física da Unesp, Rio Claro de 1987 a 1997. Motriz, V5N2, 10. 1999. Michaelis. Moderno Melhoramentos, 1998. Dicionário da Língua Portuguesa. São Paulo. Miles, JCT Future of Adventure Education. IN. Miles, JC. Priest, S. Adventure Education. Stat College. Ventre Publishing, 1990. Morn, E. Educação e Complexidade. Os 7 Saberes e Outros Ensaios. São Paulo. Cortez. P13, 2002. Ciência com Consciência. Rio de Janeiro. Bertrand Brasil. P. 188, 189, 1996. Nicolesco, B. Manifesto da Transdisciplinariedade. São Paulo. Trium, 1999. Paiva H. Esportes Radicais e Sociedade. Um enfoque na modalidade escalada. Fefisa, Santo André. Programa de Iniciação Científica, 1999. Parlibas, P. Perspectivas para uma Educação Física Moderna. Espanha. Unisport, 1987. Pereira, D.W. Escalada. Coleção Agon, O Espírito do Esporte. 1. Ent. São Paulo. Odisseus, 2007. Pilati, La Pierre Bourdieu. Apontamentos para uma reflexão metodológica da história do esporte moderno. Disponível em http://www.ifdeportes.com. Revista Digital, Buenos Aires, ano 11, N. 97, junho de 2006. Acesso em 10 de outubro de 2007. Pius, H. Sociologia do Esporte na Alemanha. Revista de Estudos Históricos, Esporte e Lazer. N. 23, V1, 1999. Disponível em http://www.kipdoc.fgv.br/revista/arc/256.pdf. Acesso em 10 de outubro de 2007. Pimentel, GGA. Risco, Corpo e Socialidade no Voo Livre. Campinas. Tese de doutorado. Faculdade de Educação Física, Universidade Estadual de Campinas, P. 143, 144, 2006. Revista Corpo Consciência, Santo André, Vol. 12, N1, página 18, 34, Jan/Jun 2008. 34 Esportes Radicais, de Aventura e Ação. Conceitos, classificações e características. Spink, MJ. Trópicos do discurso sobre risco. Risco-aventura como metáfora na modernidade tardia. Caderno Saúde Pública Vol. 17N6. Rio de Janeiro 9/10. 2001.
perigo, probabilidade e oportunidade. A linguagem dos riscos na mídia. Psicologia, reflexão e crítica. Porto Alegre. V15N1, 2002. Soares, CL. Educação Física Escolar. Conhecimento e especificidade. Revista Paulista de Educação Física, São Paulo, Sul. 2, p. 12, 1996. Souza, MT. A inteligência corporal, sinestésica como manifestação da inteligência humana no comportamento de crianças. Tese de doutorado em Educação Física, Faculdade de Educação Física, Universidade Estadual de Campinas, Campinas, 2001. Silveira, JCF. Esportes na Natureza e Formação Profissional em Educação Física. IN. Sonou, CN. Souza, C. Oliveira, A. Educação Física e Esportes. Os novos desafios da formação profissional. Maringá. DEF, V1, P15, 31, 65, 2002. Steinman, J. Surf Saúde. Edição do Dr. Joel Steinman, 2003. Tojal, JB. Motricidade Humana. Ciência ao Campo de Intervenção. Palestra realizada no I-Congresso Internacional de Epistemologia da Educação Física. São Paulo, 21 e 22 de setembro de 2006. Disponível em http://www.confef.org.br/arquivos/e_congresso internacional epistemologia da educacalfísica.pdf. Acesso em 02 de outubro de 2007. Tubino, G. Esporte como um fenômeno social importante do século XX e do início do século XXI. IN. Congresso de Educação Física e Ciências do Deporte dos Países da Língua Portuguesa. Galícia. A Coruña, 1998. Tubino, MJG. Dimensões Sociais do Esporte. 2. Ent. São Paulo. Cortês, V11, 2002. Uvinha, RR. Juventude, Lazer e Esportes Radicais. São Paulo. Manoli, 2001. Vila Verde, S. Lazer, Natureza e Amizade. Formas de subjetivação na modernidade tardia em Viagens, Lazer e Esporte. O Espaço da Natureza. Alciane Marinho. Heloísa Turini Brunes, org. Barueri, SP. Manoli, P. 119, 2006. Recebido, 27 de novembro de 2007. Aprovado, 19 de agosto de 2008. Revista Corpo Consciência, Santo André, Vol. 12, N1, página 18, 34, Jan/Jun 2008. Áudio gravado em 03 de janeiro de 2023 por Cibele Manweiler, para compartilhamento educativo e incentiva interesse de leitura de pesquisa científica. Áudio gravado em 03 de janeiro de 2023 por Cibele Manweiler, para compartilhamento educativo e incentiva interesse de leitura de pesquisa científica diretamente, enriquecendo mais seu olhar sobre o tema.